A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, hoje, quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025. Aqui é a missionária Mônica Carvalho e hoje estou aqui para, mais uma vez, ministrar uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. Esse vídeo é diário, de segunda a sexta-feira, e é o Todo Dia com Cristo. Então, todo dia nós temos aqui uma mensagem de Deus para o teu coração, para a tua vida. E eu já quero, se você é novo aqui nesse canal, se é a primeira vez que você está assistindo, eu já peço que você clique aí em inscrever-se, curta esse vídeo, compartilhe e seja boca de Deus para as outras pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de Deus nesse dia. Amém? Já quero orar para dar início, à palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por mais uma vez estarmos aqui, pelo Senhor nos conceder, Senhor, mais uma vez falar da Tua palavra. Abra o coração, abra a mente de todos aqueles que vão ouvir, meu Deus, essa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje o Espírito me direciona no livro de Josué, no capítulo 1. É uma passagem conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Capítulo 1 de Josué, eu vou ler o versículo 9, que diz assim: Não te ordenei isso? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém? Quando lemos essa passagem e observamos o contexto, não é um momento fácil. Deus aqui está falando com Josué. Deus está o animando, o direcionando, porque Josué andou 40 anos com Moisés. Moisés liderava todo aquele povo que saiu do Egito e por 40 anos Moisés andou pelo deserto, direcionando o povo, ordenando o povo, dando toda a lei, as diretrizes para todo aquele povo de Deus. E Josué era aquele que sempre esteve ao lado de Moisés, sempre estava ali pronto, sempre estava ali prontificado para fazer ali o que fosse necessário para ajudar o seu líder. Dali, depois de muitos anos, o povo, aconteceu tudo aquilo no deserto, o povo muito rebelde, as pessoas foram morrendo, as pessoas pecavam, morriam, e Deus olhou para aquele povo e disse que aquela geração que saíra do deserto, que saíra, aliás, do Egito, aquela geração que saiu do Egito, aquela geração não entraria na Terra Prometida, só entrariam 2 pessoas. E uma dessas 2 pessoas que entrou na Terra Prometida é justamente Josué, que a Bíblia tem um livro com o seu nome. E é muito interessante porque a gente percebe que Josué sempre foi fiel à sua liderança. Josué sempre estava pronto, sempre estava à disposição, Josué sempre estava com vontade, com amor. Josué era um homem que de maneira nenhuma recusava ou teve rebeldia, mas tudo que Moisés falava, Josué estava pronto para fazer. E Deus escolhe Josué, não só para entrar na Terra Prometida, mas Josué ele foi escolhido para substituir o seu grande líder, Moisés. Porque até o próprio Moisés, que falava com Deus, que era direcionado por Deus, que Deus fez tantas coisas através dele, mas até ele foi impedido de entrar na Terra Prometida de Canaã, porque também, em um certo momento, ele se irritou e, ao invés dele tocar na rocha, ele bateu na rocha com ira, com força, e aquilo ali tirou ali a sua ida, a sua entrada à Terra Prometida. A gente já traz aqui uma palavra porque a gente podemos perceber que a obediência é tudo
na nossa vida. Que obediência? Obediência à palavra, a obediência às leis de Deus, aos mandamentos, a tudo que Deus nos deixou na sua palavra. Aqueles que obedecem à sua palavra, esses sim são os queridos, esses sim são os que realmente estão, digamos assim, na lista de Deus, daqueles que realmente Deus tem algo especial, né? Porque obedecer a palavra é melhor do que sacrificar. Tem pessoas que vivem sacrificando, tem pessoas que vivem até fazendo propósito em cima de propósito. Sacrificando muita coisa no sentido de jejum, de monte, de tudo isso. Não estou falando que a gente não faça isso, mas esse sacrifício, ele precisa ter um propósito, ele precisa ter um tempo para ser feito, mas o que verdadeiramente Deus quer é uma adoração que seja em espírito e em verdade, uma adoração que tenha verdade, que tenha obediência à palavra de Deus. Não adianta sacrifício sem obediência à palavra de Deus. E quando Deus olha para Josué, ele vê em Josué alguém que tinha condição de continuar o legado de Moisés. E quando chegou esse tempo que Deus recolhe Moisés, e agora Moisés morre, né? Ele ainda consegue ver a terra prometida, mas ele não entra. E quando ele morre, eu imagino que agora o povo ficou totalmente desorientado. E agora o que será de nós? Quem vai nos liderar? Quem vai nos guiar? Quem vai falar com Deus? Quem vai... E as pessoas com certeza ficaram ali muito desesperadas, porque desde que saíram do Egito, Moisés estava com eles. E agora que chegou de frente à terra prometida, né, Moisés ele morre. Eu imagino a confusão na mente das pessoas, né? Quantas pessoas estavam agora sem entender. Mas depois, como a Bíblia diz, né, tu não entendes hoje o que eu faço, mas entenderás amanhã. E agora Deus levanta Josué. E Josué, com certeza, quando Deus o escolhe, Josué com certeza não se sentiu capaz. Josué não conseguia se sentir à altura do seu grande líder. E Josué se sentiu com medo, se sentiu inferior. Ele não estava na mente dele preparado para assumir um cargo tão alto, um cargo tão grande, e que esse cargo, com certeza, ele sabia que traria muitas dificuldades, que traria momentos muito difíceis, porque ele mesmo andou lado a lado com Moisés e ele via o que Moisés passava. Então Josué temeu, Josué não se sentiu capaz. Como é que eu vou liderar esse povo? O que é que eu vou fazer? Quem sou eu? E eu estou falando com pessoas aqui hoje que possam estar passando por situações assim. Você pode estar numa situação onde Deus quer que você esteja, mas você está negando, você está correndo, você está fugindo, porque você não está se sentindo capaz, porque você se sente inferior, porque muitas das vezes você acha que não está preparado para assumir tal responsabilidade. E ali Josué ficou sem entender, mas como ele era obediente, ele estava ali, ele obedecia ao que Deus falasse, mesmo sem entender e mesmo sem ter a menor possibilidade na sua mente de assumir uma responsabilidade tão grande que era de Moisés. E nas suas indagações e orações, Deus, no capítulo 1, Deus já responde a Josué. E esse texto, esse pequeno versículo que nós lemos, o versículo 9, ele diz: eu não te ordenei isso, eu não te mandei eu, Josué. Aí ele solta uma palavra que eu quero hoje aqui soltar, né, para mim, para você. Ele diz assim: não foi eu que mandei? Aí o que ele diz? Esforça-te. Deus poderia dizer assim: Josué, não foi eu que mandei? Apenas segue, que eu faço tudo. Mas Deus não fala isso. Deus não falou isso para Josué. Deus não fala isso para mim. Deus não fala isso para você. O que Deus disse: Josué, eu não te mandei? Esforça-te. O que é que Deus está dizendo? Luta, te levanta, ora,
crê, acredita, mas você tem que fazer, você tem que trabalhar. Você tem que se esforçar. Porque servir a Deus requer renúncia. E são muitas renúncias. E o que Deus está pedindo de Josué? Esforço. Deus é contigo, mas tu tem que se esforçar. Tá? A responsabilidade é grande demais. E você precisa se esforçar. Eu estou te dando algo para você fazer, estou colocando nas tuas mãos. Mas você vai se esforçar. Então, o que ele está dizendo aqui nesse momento? Ele está dizendo esforça-te, Josué. Ordenou, né? Ele disse assim, esforça-te e tem bom ânimo. E quantas vezes Deus fala isso para mim e para você, mandando eu e você se esforçar. E Deus ainda pede que eu e você tenha bom ânimo. E quantas vezes nós estamos sem esse bom ânimo? E como é que nós vamos ter bom ânimo em situações tão difíceis, em situações que precisamos tomar decisões que são praticamente quase impossíveis? Mas Deus pede, você tem que se esforçar, você tem que se levantar, trabalhar e você ainda tem que ter bom ânimo. Que bom ânimo é esse? É mesmo você desanimado, você precisa ir. Mesmo você triste, você precisa fazer. Então eu quero liberar uma palavra hoje para o teu coração. Que se você está desanimado, se você está muitas das vezes hoje achando que o cargo está pesado, que a responsabilidade está grande demais e que você não vai dar conta, eu quero dizer hoje para você, porque Deus disse a Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Porque eu sou contigo. E Deus é com você. Então não desanime. Não pense de entregar aquilo que Deus colocou na tua mão, não. Não entrega. A não ser que chegue o tempo de passar ali, de passar a responsabilidade para outrem. Desculpa. O que a gente vê aqui são lições que Deus nos passa, onde muita gente hoje, o que as pessoas têm feito? As pessoas não querem mais se esforçar, as pessoas não querem mais renunciar ao pecado, as pessoas não querem deixar sua vida, muitas das vezes, as coisas desse mundo, tudo que o mundo oferece, as pessoas temem, as pessoas não querem renunciar às suas vidas, às suas vontades, e as pessoas muitas das vezes também não se sentem capazes de assumir a responsabilidade que Deus está colocando nas suas mãos. E eu quero te dizer, se Deus colocou algo nas tuas mãos, é porque Ele te conhece. Se Deus colocou a responsabilidade, essa responsabilidade é grande, é porque Deus sabe até onde você pode ir e suportar. E Ele disse, te anima. Josué, agora é contigo, agora o cajado é contigo. Agora é você que vai liderar o povo. Agora é você que vai ensinar o povo. Agora é você que vai entrar na terra prometida com esse povo. Moisés foi uma bênção. Foi um servo fiel, mas passou o tempo de Moisés. Agora é o tempo de Josué. E Deus está falando o que para mim e para você? Que cada pessoa tem um tempo determinado para fazer aquilo que Deus coloca nas mãos. Mas chega o tempo de quê? Que Deus também faz a substituição. Mas isso é o tempo de Deus. Então eu quero te dizer hoje, como Deus disse, não pasme nem te espante. Ele está dizendo o quê? Não te admire, não tenha medo. Porque o medo, ele faz com que eu e você perca a fé. O medo é justamente o sinônimo de quê? De falta de fé. Se você crê, se você tem fé, você não pode ter medo. Então não tenha medo, não te espante, não pasme. E eu quero te dizer, liberar essa palavra hoje. Deus colocou em tuas mãos porque sabe que você é capaz de fazer. Então, não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Não desanimes, mas tem de bom ânimo. Que Deus te abençoe com esta palavra nesse dia. Não fica só para você. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Seja boca de Deus, seja evangelista, seja um missionário e propague a palavra de Deus nos dias de hoje. Que Deus te abençoe e te guarde. Pai, abençoe essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Pai, seja na vida dela. Pai, se ela estiver com medo, se ela estiver desanimada, que o Senhor renove suas forças, que o Senhor dê um bom ânimo e que o Senhor, Pai, a direcione em tudo. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém? Até amanhã com Todo Dia com Cristo. Que Deus te abençoe.